7. Faz aí. Mas, pô, o teu plano pra... Você já tá conversando isso com ela há bastante tempo, cara? Na verdade, eu já fiz a minha parte. É? Então, A agora... cobra tem veneno. Eu tô há 5 meses me preparando já para competição. Ah. Então, eu já acabei o meu tratamento, já colhi os espermatozoides. Eles estão guardados esperando o óvulo. Então, agora falta Dona Bianca decidir. Aí, a hora que ela quiser... Pô, mas com todo respeito, Julião, o que aconteceu com o bom e velho Cruz? Não, na verdade... Na verdade... Ele só faz por esporte. A cobra sempre matou, mas ela matava por constrição, não por envenenamento. Entendi. A jiboia. É isso. Ela se tornou venenosa durante esse pequeno período e agora ela já voltou ao seu estado normal. E assim, mas agora falando sério. Sério? Eu sei que é mesmo. sério, eu sei que é sério. Mas assim, o lance... Por que ela não era venenosa? Porque eu tava usando os produtos. E quando Os você usa produtos os deixam produtos, você estéril. Exatamente. Os produtos impedem com que você produza o hormônio Espermatozoide. testosterona. E aí você não tem produção de espermatozoide. Ou seja, você se torna estéril. Estéril é diferente de impotente. Aham. Impotência não é o problema é esterilidade. Igor, você tem um eixo que se chama eixo HPT. Dali sai 2 hormônios. Um hormônio chamado luteinizante, que se liga a uma célula chamada célula de Leydig e forma a testosterona. Só que dali também sai o hormônio folículo estimulante, que se liga a uma célula de Sertoli e forma espermatozoide. Quando você usa, qualquer pessoa, 100 miligramas que seja de um hormônio esteroide, de testosterona, você bloqueia a produção desse eixo. Então você tem a produção de testosterona comprometida porque o seu organismo entende que você já tem testosterona o suficiente no corpo. Só que, em consequência disso, você também impede, ou pelo menos reduz, a produção do hormônio folículo estimulante que vai ali produzir o espermatozoide. E aí, quando um atleta profissional como o Júlio, de muitos anos, o Muzi teve que fazer um tratamento para ensinar o corpo dele novamente a produzir esses hormônios. Porque E aí demorou alguns meses, entende? Vivendo essa rotina de atleta durante muitos anos, Ele estava hibernando ali. se ele para, Muzi, de tomar os remédios e tal, assim, demora muito tempo pra voltar à fertilidade, é isso? Então, talvez não volte. Talvez não volte Talvez mais. não volte. Talvez não Isso volte. depende de idade também. Entendi. Idade, tempo de uso de medicação, quantidade da medicação. Então, assim, eu fico feliz que os médicos eles têm dado atenção mais a isso, né? E eu fico feliz que os endocrinologistas eles têm tratado de paciente assim com um pouco mais de calma, né? Porque antes, né, os médicos eles ficavam bravos. Lógico, uma pessoa está usando hormônio sem ter indicação, né? O endócrino, o médico, né, no geral, ele tem um preconceito contra isso e ele tem razão de ter, Até porque da outra vez que eu aquilo- conversei contigo, você falou que tem um médico, e o médico que não é o médico do esporte, ele tá prestando atenção na saúde e o que ele falou aqui antes, assim, o atleta, ele tá prestando atenção na alta performance, não na saúde. Então precisa de um médico como você, talvez, pra entender. Lembra que eu disse de pilotar? O Júlio retornou, apesar de tantos anos, sobre esse problema, porque a gente tem um médico, Dr. Paulo Musi, que sabe sempre conduzir. pilota a gente. Então, o atleta, ao contrário do que as pessoas pensam, eles têm fases. Ele tem a fase onde ele está em competição, e quando ele está fora de competição, o médico vai ali trabalhando e ajustando para que ele tenha a recuperação da sua saúde cerebral, mental, porque, cara, é muito desgastante, física e hormonal. Entendi. Pensa o seguinte, né? O que o Renato está dizendo? Tem 2 tipos de mecânico. Tem aquele que você leva o seu carro de andar no dia a dia, tá? Ele garante que o seu carro de andar no dia a dia ele funcione bem. E tem o mecânico da Fórmula 1, que faz o seguinte, que não é um juízo de qualidade, tá bom, Igor? É só uma situação diferente. E que vai fazer com que aquele carro ande a 300 por hora, mas dentro de segurança. Então, tanto o esporte quanto a situação do não esporte, a segurança é fundamental. É que você não pode exigir que um atleta tenha segurança de um sujeito que é um não atleta, assim como você não pode exigir que um não atleta
Tem a tenha performance. a performance do não atleta. Então, o que os médicos hoje eles estão observando e eles estão, inclusive, eu acho isso positivo. Eles estão explicando para as pessoas que, cara, não é porque você quer treinar que você tem um carro de Fórmula 1. Porque se você tem um carrinho de andar todo dia, um Nissan Sentra, né, e você vai colocar sem revisão, sem trocar as rodas, sem ver calibragem do pneu, você vai colocar numa pista, você vai correr, não interessa que você vai estar a 100 km por hora, porque no Nissan Sentra, 80 é muito. Você vai passar na zebra, você vai entortar sua roda, você vai parar no muro, você vai destruir seu carro. Então é muito mais seguro você estar a 300 por hora num Porsche na Porsche Cup do que você tá no Nissan Sentra a 80 no mesmo autódromo, porque ele não é feito para isso. Então essa construção do atleta, né, o Júlio pode fazer o que ele faz porque ele toma uma série de precauções. E eu, como médico, eu tomo uma série de precauções para que ele permaneça saudável dentro daquilo que ele pode fazer. Né? Isso é uma coisa que muitos médicos eles debatem, mas será que é saudável mesmo? Né? E a gente tem sempre essa dúvida. Por isso que não tem limite de segurança no sentido de que seja suficiente. A gente sempre trabalha com o dobro do necessário. O normal é tanto, então a gente vai ter o dobro disso. Né?